Compartilhar aqui e vamos fazer a chamada. Chegaram mais alguns aqui. Notas e faltas. Slide. Ok. Então vamos lá. Eu vou chamando aí, vocês vão dizendo se estão ou não, hein? A Dani. Agora eu sei que ele é a Dani. Então, não está aqui não. É Adam, professor. É a Ada, mas aqui no WhatsApp, Mas o nome dele é Adam? mas no Zoom eu tenho que procurar a Dani. Não está aqui, não. Ok. Então, dia 17. O Ada não apareceu ainda. Amanda Vitória. Só tem uma Amanda Aqui. dela. Bianca. Bianca. A Bianca está aí? Não estou achando a Bianca. Deixa eu ver aqui. Mandou chat para mim. Não. Júlia, Marina, tá. Então a Bianca vai ficar com falta por enquanto. Bruno tá aí? Tá. Danilo está. Denner é o Denner é o iPhone, tá aí. Fernanda está. Francisco está. Tô aqui. Gabriel não está. A Gabriela está. A Júlia está. A Janine. Deixa eu ver se a Janine está. Janine está. João Gabriel está. Kelvin, eu vi entrar. Larissa Estou aqui, está professor. lá. Luiz. Luiz. Presente. Lu- Lois. Luiz. Luiz. Está aqui. Luana está ali. Luana. Lucas Mateus está aí? Não estou vendo o Lucas Mateus, não. Tá aí, não. Nem o Lucas Silva. Marina está aí? Também não estou Tô vendo. aqui, tô aqui. Tá aí a Marina? Isso. Milena, eu estou vendo. Pedro Vinícius está ali. Raíssa está aí? Oi, professor. O Pedro pediu para você aceitar ele, por favor. Não foi aceita ainda? Pedro. Agora foi. Raíssa, está aí? Não me respondeu ainda. Raíssa não está. Rodrigo, está aí? Não está. Juan, eu vi. Tassi, Ele já vai entrar, professor. Ele tá com uns probleminhas, o Rodrigo. Já já ele entra. Juan e Tassi estão. Tiago está ali. Vitor Vilauta. O Tiago Vilauta está ali. Vitor Xisto está ali. Vinícius Chaves está. O outro Vinícius. Tem 3 Vinícius.
Um está com o nome completo, Vinícius Chaves, eu sei quem é. O meu, eu sou o Vinícius Silva, professor, que tá só Então, por que Vinícius. você não muda seu nome para Vinícius Silva? Porque tem um Vinícius Vicente, tem um Vinícius... Tem dois Tem não Vinícius onde que eu Silva. mudo no Zoom. Você clica em cima do seu nome aí e coloca o nome que você tem. Porque tem dois Vinícius Silva. Qual que é você? Vinícius Silva Crisóstomo Topô ou Isso, Vinícius Vicente da Silva? o Crisóstomo. Crisóstomo. Então, o Vicente da Silva não está. Ok. Então, repassando. Vinícius Vicente não está, Rodrigo não está, Raíssa não está, Lucas não está, Lucas Mateus também não, e Gabriel, Bianca e Adam. Ok? Então, esses não estão presentes. Professor, Sim, Lucas Mateus tá sim. tá aí o Lucas Mateus. Oi. Tá aí o Lucas Mateus. Mais alguém que eu falei tá aí? Não, né? Então, tá feito. Feita a chamada, se aparecer alguém depois, a gente vê. Ok. Beleza? E o Pedro Pastorelli tá aí. O Denver levantou a mão. Pode falar, Denver. Por que você não muda o seu nome também? Ao invés de ficar com iPhone, por que você não escreve Denver? Pode Oi, falar. professor. Eu tinha apertado na tecla sem querer de levantar a mão, porque tá muito ruído aqui, por isso que eu não tenho falado. Ah, tá. Era só para marcar presença também. Por que você não Perdão. muda seu nome aí? Clica no local do seu nome e muda para seu nome em vez de iPhone. Eu posso mexer aqui, eu não sabia na verdade que tava iPhone, achei que tava meu nome. iPhone. Beleza. Então, ok. Vamos continuar de onde nós paramos ontem. Ok. Então, vocês devem estar vendo aí a tela com a descrição do macroambiente, que foi onde nós paramos ontem. Então, ele, como foi falado, tem um grande impacto na empresa, mas a empresa não causa impacto nele. São poucas empresas no mundo que conseguem influenciar o ambiente onde ela está atuando. A maioria, ou a grande maioria, é influenciada pelo meio, mas não consegue influenciar. A empresa tem que se adequar às características do ambiente, do macroambiente, se defender dele, porque ele traz ameaças para a empresa, e também traz oportunidades. A empresa tem que estar de olho, identificando as oportunidades e ameaças e tentar fazer frente a esses resultados, tá certo? Então, ela é composta de demografia, economia, lei, política, tecnologia e cultura. Vamos, então, ver um pouquinho de cada coisa dessa aí. Demografia. Quando se fala em demografia, é tudo que tem a ver com a classificação da população. Então, por exemplo, idade é demografia, sexo, religião, nível de escolaridade, classe social. Então, quando eu olho a demografia, é uma coisa que está fora do meu controle como empresa. Se a população cresce, ou se a população fica estagnada e não cresce, tem perda de pessoas, como a Europa vive hoje, um decréscimo de população, eu sou afetado porque diminui os consumidores e eu não posso fazer nada em relação a isso. Os demógrafos estão interessados no tamanho da população do mundo, sua distribuição geográfica, sua densidade. O que é densidade? Número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, por exemplo, São Paulo é uma das cidades que tem a maior demografia, maior densidade demográfica do planeta. Maior número de pessoas por
quilômetro quadrado ou por metro quadrado, né? Então, são as de maior densidade, São Paulo, Tóquio, Pequim, na China, são cidades consideradas muito populosas. Sua distribuição etária, distribuição da idade, composição de raça, a tendência das taxas de nascimento, casamento e mortalidade, tudo isso afeta a demografia. As empresas recebem ou compram pesquisas mostrando quais são as tendências demográficas, mas ela usa essas informações, porém, ela não tem atuação sobre essa característica do macroambiente. Outro item que está fora do controle da empresa é a economia. Então, por exemplo, quando um país entra em crise, ou vamos pensar numa crise que todo mundo está vivendo, que é a Professor. crise... Sim? Desculpa te atrapalhar, é que o Rodrigo falou que ele está tentando entrar. Quem? O Rodrigo. Rodrigo está tentando, e o Adani. Tá, já autorizei a entrada deles. Então, economia. Vamos ver essa nossa crise pandêmica do Covid. O que aconteceu? Quando começou a crise do Covid, ainda a gente não estava acreditando muito, estava meio devagar as coisas, né? Depois da Covid, o Brasil ainda teve carnaval, teve várias coisas, certo? Mas veio a Covid. Mercado parado, né? População sem poder trabalhar. E aí, em termos econômicos, você diminuiu a produção de bens, diminuiu os salários, diminuiu tudo. As pessoas não saíram de casa. O que aconteceu com a economia? Ela parou. Quando a economia parou, o Brasil entrou em crise econômica. Por quê? Quem tinha algum dinheiro guardou esse dinheiro, poupou, porque não sabia quanto tempo ia precisar desse dinheiro para sobreviver sem salário. A crise foi tão grande que o governo teve que dar ajuda, né, de R$600, R$300 para aquela população que não tinha reservas, para ela sobreviver, pelo menos comprando alguma coisa para comer, mantendo alguma coisa. Então, as empresas não têm controle sobre a crise econômica, certo? Ela tem que se adequar. Então, as empresas, em frente a essa pandemia do Covid, tiveram que se adequar, teve que fazer empréstimo, teve que demitir funcionário. O governo, para evitar que as empresas demitissem, assumiu o salário dos funcionários durante um tempo para as empresas, não o salário integral, mas uma parte do salário, né? Então, a empresa precisa monitorar a economia, porque quando o mercado, a economia está pujante, está crescendo, disponível bastante dinheiro, as vendas crescem. A empresa tem que correr atrás, produzir mais para se aproveitar dessas vendas que estão crescentes. Quando a economia retrai, a empresa tem que se adequar, reduzir produção, reduzir gastos e tal, para passar pelo momento de crise, certo? Então, economia em termos de macroambiente, ela afeta a empresa, mas a empresa não consegue se defender muito, certo? Então, a poupança que as pessoas fazem, as reservas que as empresas têm, tudo isso acaba sendo um diferencial daquelas que sobrevivem no tempo e aquelas que perdem espaço quando tem uma crise. Tá?
Depois tem várias descrições aí, mas são coisas para complementar aquilo que eu estou falando. O terceiro aspecto do macroambiente são as leis e política. E o que significa isso? Significa, só um minutinho, tem alguém mandando alguma coisa para mim. O professor Ederaldo mandando alguma coisa aqui. Ok, depois eu vejo o que é. Leis e política. Aquilo que eu comentei ontem, aí fica bem claro, né? No microambiente, os governos e os legisladores, as pessoas da Câmara Municipal, a prefeitura e tal, afeta a empresa. Próximo, porque está entre os públicos da empresa. No macroambiente, você tem as leis. Leis nacionais, internacionais, política nacional e internacional, tudo isso afeta, né? Então, aqui está escrito, ó, a lei, a opinião pública, a política governamental constitui um conjunto de fatores do meio ambiente que cada vez mais afeta as decisões de marketing de bens e serviços. A maioria dos países do mundo está passando por economias regulamentadas, ou seja, para se proteger dos produtos importados, os países estão criando barreiras, estão criando dificuldades. E aí, isso afeta a empresa que tem uma política de exportação grande, e assim por diante. O quarto item do macroambiente é a tecnologia. Eu falei aqui, em aula anterior, que o Brasil ficou fechado para a concorrência durante muito tempo. Na verdade, até os anos 90, o Brasil era fechado. E, quando ele ficou fechado, a gente via a concorrência entre as empresas que estavam instaladas no Brasil. Só que lá fora, a evolução tecnológica estava muito grande. Os produtos estavam mais evoluídos, com qualidade maior. A informática, por exemplo, os computadores já estavam numa geração avançada e o Brasil tinha um mercado protegido, uma empresa nacional brasileira, do governo, a Cobra, que produzia os computadores brasileiros. Então, nós estávamos atrasados. Quando abriu o mercado na década de 90, houve uma enxurrada de produtos tecnologicamente muito mais avançados do que aquilo que a gente tinha no Brasil. E aí nós tivemos uma crise. As empresas brasileiras que, de repente, se viram incapazes de competir no mercado. Por quê? Porque seus produtos eram ultrapassados. Aquelas que foram rápidas e conseguiram buscar novas tecnologias e equiparar com o mercado internacional, sobreviveram. Eu trabalhava, na época, na indústria de papel Simão e Jacareí, né, que depois virou Votorantim. E a família lá, Hermílio de Moraes, né, eles compraram a Simão e viram que, para sobreviver naquele momento de globalização, eles iam ter que investir em tecnologia. E eu fui agraciado de trabalhar na empresa na época, porque eu conhecia aí meio mundo, viajando para buscar novas tecnologias, fiz parte do grupo que foi para fora do Brasil buscar novas tecnologias para impulsionar a empresa. E, na época, foi traçada uma meta isso foi em 95, 94, de que até 2005 a empresa tinha que estar entre as 10 maiores empresas do mundo. E até 2010, ela tinha que estar entre as 5 maiores empresas do mundo. E a Votorantim disponibilizou lá 500 milhões de dólares para investir, para atingir esses objetivos. O legal foi eu ter participado desse processo, naquele momento de turbulência no Brasil, porque tinha aberto o mercado, tinha entrado empresas para competir aqui, e eu já não estava mais na Votorantim, tinha saído,
Mas em 2009, eu fui chamado para comemorar o êxito. Em 2009, a empresa se transformou na maior empresa de celulose do mundo. Uma empresa chamando Fibria, na época, e ainda hoje é maior ainda, porque a Fibria juntou com a Suzano de papéis e celulose, e a junção dessas duas empresas se transformou numa mega empresa mundial de celulose, disparado a maior empresa do mundo. Tá? Então, eu vivi essa turbulência dos anos 90, era desgastante, porque a gente tinha projeto de todo tipo, e inclusive projetos de tecnologia, de treinamento de pessoas, de mudança no perfil dos funcionários, tudo para se adequar a um novo mercado competitivo que a gente estava tendo que enfrentar a partir, então, da globalização. Certo? E hoje, a gente não sabe o que vai mudar amanhã em termos de tecnologia. Vocês já estão vivendo uma situação que eu vi a transição, que é o celular ser um computador hoje na mão da gente. As redes sociais nos colocaram em contato com o mundo. As redes sociais ocupando o espaço das mídias tradicionais, televisão, rádio, jornal, revista, e ultrapassando essas barreiras todas. Vocês vivem essa Professor, realidade. mas já teve um grande salto por causa da pandemia. Muitas empresas teve que se adaptar com tecnologias para entrega, pedidos online. Tudo. Se a própria Tem muitas tecnologia empresas que estão trabalhando por home office e não vão voltar mais a trabalhar fisicamente. não vão voltar mais. Por quê? Porque já existia um movimento para ter home office. Só que as empresas tinham medo dos funcionários se rebelarem. A pandemia fez com que o funcionário, para se manter empregado, se adaptasse a essa nova ordem de produção. E aí, a empresa viu que é possível, o funcionário viu que é assim, é melhor para ele também, fica na casa dele, não tem que se deslocar e tal. Então, hoje, os dois lados viram que existem vantagens no trabalho remoto, e a tendência é que as pessoas só voltem para as fábricas, para as empresas, naquelas atividades que são produtivas. Uma linha de montagem não dá para o cara trabalhar em casa, ele tem que estar lá montando o carro, geladeira, televisão. Então, esse pessoal que está na linha de frente de produção vai voltar a trabalhar. Esses, na verdade, nem pararam de trabalhar durante a pandemia. Muito poucas empresas deixaram de produzir totalmente durante a pandemia. Mas os trabalhos administrativos e tal, dificilmente volta ao trabalho presencial, certo? Até nas escolas... Professor, e como que funciona a pesquisa de mercado agora totalmente voltado para esse trabalho tecnológico, trabalho online? Como que A você acha que pesquisa de mercado já tinha se adaptado antes dessa mudança a fazer pesquisa via rede social. Hoje, pela interatividade da pessoa na rede social, você consegue verificar qual é o padrão de consumo dela. Você não precisa perguntar mais para ela o que ela consome. É só acompanhar o que ela está pesquisando na internet, você já sabe o que ela quer. Para você ter ideia de como estão avançados os algoritmos, você conversa com alguém, né? Não sei se alguém já passou por isso, fala assim, estou querendo trocar meu celular. Aí, em seguida, você começa a entrar em apps que entra propaganda de celular para você. Daí o pessoal fala, o pessoal ouve o que a gente está falando. Não é bem assim. É que quando você manifestou para alguém que está interessado em celular, muito provavelmente você já deu alguma pesquisada. E os algoritmos captam o que você pesquisou, as empresas pagam por essa informação, e aí o algoritmo do Facebook, por exemplo, fala,
essas pessoas aqui estão pesquisando tênis, celular, bicicleta, e vão e falam para o anunciante de bicicleta, ó, você não quer anunciar? Eu posso colocar o seu anúncio diretamente na mão das pessoas que estão procurando seu produto. E aí, é online. As empresas ligam, as Facebook, Instagram, ligam, os vendedores entram em contato com as empresas e falam, ó, faz a propaganda comigo agora que tem uma onda de pessoas procurando produto seu, semelhante ao seu. Então, hoje, pesquisa de mercado, a gente autoriza as informações a hora que a gente, sem ler, entra no app e aparece lá embaixo. Concorda com os termos? Daí tem um monte de coisa escrita. Você fala, ah, vou concordar. Concorda. Ali, você está concordando que o seu trânsito por dentro daquele app, né, seja público. Que você, ao usar o app, você aceita receber propaganda. Certo? Você fala, mas e se eu for contra? Azar. Eles não deixam você usar o app porque a maioria das pessoas aceita, então você está fora do baralho. Você não tem força para dizer não. Certo? Inclusive, tem um filme aí que fala sobre os ex-funcionários do Facebook, do Instagram e tal, que falam dessa manipulação que existe, né? E eles foram embora, não trabalham mais na empresa, alguns saíram, outros foram demitidos, porém não mudou nada. Porque a população, tudo bem, escuta aquilo e fala, estou sendo manipulado, mas qual é a saída? É eu não ter conta no Facebook, no Instagram, não ter conta em nada. E aí eu fico a par da evolução tecnológica, fico a par do mundo. Certo? Tem que morar no Nepal, né? Junto com os monges lá, porque se for viver em qualquer parte do planeta, vai estar excluído de tudo que acontece à nossa volta. Certo? Ou na Coreia do Norte. Coreia Ou do na Norte. Afeganistão. Isso. Ou em qualquer outro país. Bons países para viver aí, ó. Quem tiver, nem Cuba, que é socialista e está atrasado no tempo, você não vai estar livre do capitalismo, porque Cuba tem acesso à internet, não é fácil porque é caro, mas as pessoas têm acesso, né? Agora, tem países que não têm acesso, não. Oi? Pelo menos eles têm médicos. Eu não sei se isso que você está falando é um elogio para eles ou se é uma crítica para mim, mas não quer dizer nada quando você vai lá e vê que a população, inclusive de médicos, vivem com $20 por mês, tá certo? E tem que trabalhar para o governo. Inclusive, quando eles vieram trabalhar no Brasil, no Mais Médico lá, o Brasil pagava para Cuba e Cuba pegava 90% do que o Brasil pagava e dava 10% para os médicos, tá certo? É assim que é o regime de Cuba. Agora, se você quer elogiar isso, eu não elogio nem critico, só dou exemplos de que eu não moraria lá. Eu não estou elogiando, uma coisa é fato. Em Cuba, eles têm um bom sistema, assim, em relação à pesquisa de medicina deles é bom. E Cuba, quando veio os mais médicos para cá, foi bom para o Brasil, por quê? Porque esses lugares isolados, onde o brasileiro que se forma médico aqui, que abre consultório, não quer ir atender lá no Amazonas, esses lugares onde tem pessoa precisando e é isolado, eles iam. Então, mas isso aí tem verdades e mentiras. Por exemplo, o governo brasileiro tem a maioria dos cursos de medicina do Brasil, gratuito. E todos os médicos que fazem residência fazem com bolsa do governo federal. O certo... Professor, atendo médico o dia inteiro. Ok, o certo, viu, Lara? Do governo é gratuito. Eu trabalhei no governo... A chance de passar é quem paga cursinho, é quem tem dinheiro. Não, é ok. assim que funciona.
Ok, E eles não mas- compensa para o médico atender em postinho, mas, atender Lana, nesses lugares isolados. Lana, Muitas vezes eles querem escute, clínicas não particulares e abrem o próprio Lana, consultório. você colocou, eu tô explicando. Olha lá. Quer resolver o problema de falta de médico no Norte, Nordeste, sei lá onde? Simples. Ao fazer o exame de medicina, independente de quem seja, se é rico, se é pobre, que estudou muito e conseguiu vencer a medicina, porque teve facilidade ou porque foi dedicado, né? Tem dois casos, o governo estipula, ó, você vai ter o ensino de graça, se você pagar pela sua faculdade, eu não posso fazer nada. Mas se você for estudar de graça, você vai ter que dedicar 1 ano depois de formado a trabalhar onde o Brasil precisa, vou pagar seu salário, tá certo? Mas você vai trabalhar para o governo. Ah, mas eu não quero. Então você faz uma faculdade paga e tudo bem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então você faz e vai trabalhar 1 ano para o governo. Daí vai Resolveria o cair problema. drasticamente o número de médicos e eles vão ter que chamar gente de fora do país do mesmo jeito. O problema é que vai se resolver. Resolveria, viu, Pedro? Não, professor, Complementando. trabalha para o Resolveria o governo, problema de falta de médico. trabalha nos estágios dele, mas vai ver aí nessas federal aí onde que é de graça, se não é filhinho de papai que está cursando. Não, mas que seja filhinho de papai. O governo estipula que para estudar nessas escolas, a pessoa tem que prestar serviço. Pronto. Entendeu? Independente. 1 ano de serviço. Ó, eu tenho 2 dele, filhos. acaba. Viu? Eu tenho 2 filhos que fazem medicina. Minha filha sabe o que está fazendo agora? Ela já se formou. Está trabalhando no quartel. Trabalha no quartel. A partir do ano que vem, ela vai fazer residência médica, né? Como eu falei, com bolsa do governo. Provavelmente, do que eu conheço minha filha, se tivesse uma regra que ela teria que trabalhar para o governo 1 ano, como ela está fazendo no quartel, 1 ano, ela faria. Certo? Não leve a exceção como Não, regra. 1 ano Não, não é nada. mas professor. isso 1 não é ano exceção não e é nem nada. regra. É você estabelecer isso como regra. Estabelece. Vocês pagam sua faculdade, tá certo? Vocês pagam. Quanto custa o seu curso? Vocês fazem um curso de 2 anos, acaba sendo até mais barato do que os de 4, 5 anos. O seu curso custa, vamos supor que você paga R$1.000, eu não sei quanto você paga, vezes 24 meses, seu curso custa 20 mil reais, 24 mil reais. Ok? Você está se formando, a maioria de vocês trabalha o dia inteiro para fazer faculdade. Vocês têm ideia de quanto custa cada aluno formado nas federais ou estaduais brasileiras? Eu vou dizer para vocês. Eu sou um crítico disso. Se entrarem no meu YouTube lá, vocês vão ver palestras que eu dou falando sobre isso. Eu trabalhei no MEC, peguei informações reais lá do MEC e fiz o cálculo. Em média, cada aluno formado nas federais custa 360 mil reais. Aluno que faz curso de 3 anos custa isso, 6 anos custa isso, é a média. Ou seja, tem gente que custa 700 mil e tem gente que custa um pouco menos. A média é isso. Tem universidade federal em que cada aluno formado custa 1 milhão. A quantidade de dinheiro que o governo coloca na federal, dividido pelo número de alunos que se forma por ano, dá 1 milhão que o aluno custa. Então, nós precisamos sim criticar. Mas eu estava no MEC. Eu via que o governo quer mudar isso. Mas se abrir a boca para fazer mudanças nessa questão, a própria população cai em cima. A minha proposta era, vamos fazer o seguinte, vou dar exemplo mais. Se você pegar as melhores faculdades pagas, PUC, Mackenzie, Getúlio Vargas, Mauá, em média, cada aluno formado nessas escolas
que os pais pagam para estudar, custa em torno de 140 a 150 mil reais. As melhores escolas. Eu mostrei no MEC, e eu dou palestra sobre isso, que se o governo federal contratasse essas escolas, PUC, Mackenzie, FGV, e falasse assim, ó, eu vou pagar para você o custo do seu curso para você assumir os alunos das federais. O Brasil economizaria a metade do orçamento das federais, que é de 60 bilhões por ano. O Brasil economizaria 30 bilhões por ano. Senhor, está sugerindo acabar com as faculdades públicas? Não, não. Simplesmente exigir que as faculdades públicas tenham produtividade, porque o aluno lá, você está se formando em 2 anos. O senhor sabe por que não é produtivo, né? Nessas coisas públicas, eles deixam ruim para falar que não é produtivo e privatizar. É a mesma coisa que tentaram fazer com o SUS. Então não dá para a gente discutir, porque você já tem sua opinião formada. Eu estou dando informações para você, tá certo? Sem viés nenhum, tá certo? Eu paguei meus estudos, pago os estudos dos meus filhos. O único curso que eu fiz de graça foi o meu doutorado que eu fiz no ITA, que não é qualquer um que entra. E mesmo assim, lá no MEC, eu levantei as informações e tento esclarecer para alunos como vocês que pagam seus cursos que a grande luta é para ter uma igualdade. Você imagina que você paga... Então, professor, o emprego que eu tenho hoje é graças aos cursos que eu fiz de graça, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E o dinheiro que eu ganho do serviço que eu trabalho hoje, para pagar o curso que eu tenho agora, veio dessas experiências de curso que eu fiz através do governo gratuito, porque senão eu não tinha oportunidade. Sim, mas eu estou te falando que... Vocês conseguem pagar, parabéns. Eu estou te falando que poderia ter muito mais dinheiro do governo para atender pessoas como você se tivesse uma melhor distribuição do dinheiro que está indo para as federais. É isso que eu estou falando, entendeu? Professor,